Pois é, você pediu e a gente está aqui conversando sobre saúde através dos alimentos. É possível mesmo a gente garantir saúde, ter uma vida melhor só através da alimentação? Como fazer isso? O que é esse alimento que cura e que nos dá uma vida saudável, que levanta o ânimo, que dá vontade de você passear, que dá vontade de você interagir com o outro, que vai garantir a tua pressão arterial, essa coisa toda. Tudo isso é possível através da alimentação? Vocês já disseram que é. Que alimentação é essa, Mara? Essa alimentação, ela deve começar, que a gente não pode esquecer em momento algum, da questão da água. É se hidratar bastante, as reações celulares elas acontecem mediante a presença de água, nós precisamos ter água. Os nossos rins precisam funcionar muito bem, obrigada. Então, a água, mesmo não sentindo sede, a gente tem que manter a garrafinha de água, uma água sempre próxima da gente. Consumir os alimentos, legumes, verduras e frutas. A quantidade é em torno de 400 gramas por dia. Uhum. Só que a população não está conseguindo fazer isso, não. Muitas das vezes tem o alimento em casa e não utiliza pela questão de hábito alimentar inadequado, né? Não tem esse hábito de consumir. Então, legumes, verduras e frutas, sim. Está consumindo o nosso arroz e feijão, tá? Se possível, todos os dias no almoço e no jantar, mas se não for possível também, tudo bem, mas não menos que 4 vezes por semana o feijão. Feijão sem aquelas gorduras, é um feijão natural, é um feijão, eu posso colocar legumes dentro, evitar o sal, dentre esses pozinhos que a gente falou, né? A gente falou sobre a farinha, foi falado nesse programa sobre o açúcar e a questão do sal. O sal pode levar a cegueira, o sal pode aumentar a pressão arterial, enfim, o sal é um elemento que pode ser mantido bem distante da gente, não acrescentar o sal à alimentação. Evitar as gorduras, evitar os embutidos, linguiça, salsicha, salame, bem, enfim, a gente deve estar evitando os doces também, no máximo 2 vezes por semana, doce. Açúcar, se possível, está sendo substituído por adoçante, ou preferencialmente que não se utilize o açúcar, mas se utilize outras alternativas, né? Procurar tirar o açúcar da fruta. Tá? Então, essa seria uma alimentação saudável para todos. A questão do aleitamento materno, manter até os 2 anos de vida, exclusivamente até os 6 meses. Evitar os refrigerantes, evitar a bebida alcoólica. E aí uma coisa que está me incomodando muito, Celeste, nesse programa é falar um pouquinho sobre a bebida alcoólica durante o período gestacional. Uhum. Algumas mulheres, até adolescentes, utilizam às vezes um pouquinho de bebida alcoólica durante o período gestacional. Só que nós não sabemos exatamente a quantidade de álcool que pode levar à síndrome alcoólica fetal. Essa síndrome pode levar a alterações neurológicas nessa criança. Essa criança nasce com o cérebro bem reduzido, algumas características que se você olha, você consegue identificar. Tá? Então, os olhinhos dela tem uma modificação, o nariz é pequeno, isso aqui é achatado, aqui essa divisão não tem, enfim. E o pior de tudo, que a área do cérebro dela que mais se desenvolve, quer dizer, há uma redução nesse desenvolvimento da área do cérebro dela, da aprendizagem. Então, o desenvolvimento psicomotor dela é bem alterado. E agora, ela tende a ter uma agressividade maior. A área do cérebro dela específica, que o doutor Álvaro pode falar sobre isso tranquilamente, né? Não seria eu, mas eu acho que eu não posso esquecer de falar sobre a questão do álcool, que às vezes a criança tende a não ter dificuldade na escola, mas aí a gente vê muitos à frente de uma arma com uma facilidade tremenda, porque essa área do cérebro é mais aguçada. Então, o álcool ele deve ser sempre substituído. Nós não temos condições de dizer se essa quantidade X é o que pode levar à síndrome alcoólica fetal. Tá? Então, isso aí é o cuidado que a gestante tem que ter. Está grávida, corte-se o álcool. Tá grávida, corte-se o cigarro. Eu sei que é difícil, deve ser muito difícil, mas tem uma coisa que tem que ser pensado. E aí, quando a gente lembra do pessoal do crack, né, que isso está crescendo para caramba, imagine quem serão essas crianças. Com a destruição que o crack faz. E a alteração na alimentação deles, muito rapidamente, eles entram em desnutrição. Então, é procurar ter uma alimentação mais saudável possível. E quando você fala de álcool, aí a gente está incluindo a cerveja, né? Que muita gente acha que uma cervejinha tem pouquinha coisa, tem não faz. O álcool é um açúcar. 5%, mas nós temos açúcar de 6 perninhas, a glicose tem açúcar de 5 perninhas, que é a frutose, e a praga industrial é a frutose do milho, porque o milho fica mais barato e encharca as coisas de
Frutose é o que mais lesa o DNA e é uma droga. Agora, deixa eu dizer a minha receita aqui. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que Receita de alimentação saudável. Primeira coisa, a gente vai começar do quinto dedinho, mais importante. Primeira coisa, a alimentação ela tem que ser feita com amor. É cozida, crua, com açúcar, com mais gordura, menos gordura. Tem que ter o amor. E uma coisa importantíssima que o ser humano está perdendo, principalmente aqui no Brasil, a proatividade. Você se responsabilizar por suas decisões, por suas escolhas. Você se responsabilizar pela sua alimentação, pelo preparo, pela escolha, pela quantidade. Você não dá para as outras pessoas uma escolha que é sua. Então, hoje, primeira coisa que está faltando, amor. Amor na preparação da própria alimentação. Entender que essa alimentação industrializada, quanto mais longe você ficar, mais saudável você fica. Aí a gente volta para a parte social e entra no estado de vida. Você estando bem, energeticamente, emocionalmente, você vai escolher bem, não tenha dúvida. E com isso você preserva o seu DNA e vira uma roda positiva e não uma roda negativa, porque álcool é uma droga, mas frutose é uma droga como o álcool. E o excesso de glicose também é droga. Vicia o DNA, inflama o DNA, destrói o DNA. É interessante porque muitas empresas de marketing utilizavam aí em suas propagandas o componente amor na confecção da alimentação, né? Chamando para isso e mostrando que amor é fundamental, inclusive no preparo de alimentação. É a energia que liga o universo, né? Que conecta a vida, é o amor. Perfeito, perfeito. Gente, é uma loucura, né? Porque o tempo vai embora. Eu ia falar da B12. Os vegetarianos ficam sempre preocupados. E a B12? Que a B12 você só encontra no reino animal, no reino vegetal não tem B12. E eu tenho uma prima carnívora e eu vegetariana, nós fomos dosar a B12 e a B12 dela estava 0 como a minha, né? Eu falei, doutor, como que pode isso? Ela come carne, está sem B12 e eu não como, tudo bem, tem razão, está sem B12. Não, nós vamos precisar repor B12. Existe o fator intrínseco, né? Que da absorção. Então, nós temos que estar sempre dosando a B12, não só os vegetarianos, porque todo mundo fala assim, você é vegetariano, você está sem B12, você vai ficar com problema neurológico, problema dormência e outros problemas que a B12, a ausência da B12 traz. Então, a minha B12, eu como um ovo uma vez por mês e também tomo cápsulas de B12, como a minha prima que come carne, que também não consegue absorver a B12. Então, qualquer ser humano, vegetariano ou não, tem que estar de olho na B12. Mas o caso dela é pela falta do fator intrínseco, não necessariamente que todas as pessoas que utilizam a carne vão ter. Para você saber, precisa dosar. É, preciso dosar, sim, para não vir a desenvolver uma anemia. Também. Eu queria pedir, vou pedir ao doutor Álvaro para falar sobre isso rapidinho. A questão do leite, doutor Álvaro, o leite que a gente tem aí, né, que o leite é indispensável, todo mundo tem que tomar leite. E, por outro lado, o leite de origem animal, às vezes trazendo tantos problemas aí, de hormônios, de alergia, etc. O que o senhor fala para a gente do leite como uma alimentação saudável? Primeiro, a pessoa tem que mudar um pouquinho o modelo mental. Você não é o que você come. Você é o que você come, o que você digere, acabamos de ver isso no fator de absorção da B12. Você é o que você come, você é o que você digere, você é o que você absorve, você é o que fica como resto. Então, o que acontece? O leite de vaca, ele é excelente para o bezerro. Mesmo assim, em função dos hormônios e dos agrotóxicos, coitado do bezerro também está sofrendo um pouquinho. O leite de vaca, ele não é apropriado para o ser humano, porque tem várias proteínas no leite que a gente não consegue digerir e acabam provocando inflamações, reações inflamatórias no nosso tubo digestória, feio, mas é digestório mesmo o nome. Aí a gente passa a não absorver uma série de alimentos. Então, a caseína do leite e suas semelhantes provocam intolerâncias, provocam inflamações no nosso tubo digestório. A gente absorve menos.
Além disso, a gente desenvolve doenças de fundo alérgico, de fundo autoimune. A lactose, dependendo da pessoa e dependendo da idade, a lactose é um açúcar. Mas quando ele não é digerido pelas nossas enzimas, é digerido por algumas bactérias, ele forma muitos gases, dá muita intolerância alimentar. Então, são mais de 8 tipos de caseína que tem no leite, que provocam uma série de intolerâncias, uma série de doenças. Então, o leite de vaca ele pode ser substituído por um monte de coisa. A gente não precisa do leite de vaca. Botaram na cabeça da gente que o leite de vaca é ótimo, ele é gostoso. Agora, também você não vai ficar antissocial, você não vai desconectar afetivamente da sociedade que você vive por causa do leite de vaca. Você faz o que foi recentemente recomendado na Universidade de Harvard. Você diminui a ingesta de derivados de leite de vaca. Foi isso que a Universidade de Harvard acabou de dizer. Então, o leite de vaca, ele é excelente para o bezerro. E o cálcio, que tanto se fala que vem através do leite, pode ser substituído por várias outras. Principalmente pelos vegetais verdes, né? Que tem bastante cálcio e tem o magnésio. Porque não adianta você ter cálcio se você não tem o magnésio para absorver. E nem fixar. Quem fixa o cálcio é o magnésio. Pois é, eu li sobre isso. Tudo que é verde, tudo que é verde. Ia conversar com vocês e li sobre isso, que, por exemplo, a couve, né, os verdes, etc., tem tipo 10 vezes mais cálcio do que o leite. E podendo garantir saúde e prevenir doenças. É gostoso, mas não é saudável. Não esqueça de pegar o sol também. E ficar um pouquinho, sol, vida, ambiente ao ar livre. Sem protetor solar, um pouquinho, pelo menos uns 15 minutinhos, para poder dar conta desse cálcio. Perfeito. Ai, gente, já vou para o último intervalo com todos os tempos estouradíssimos. Vamos lá, último intervalo e volta só considerações finais. Vamos lá. Cabeça